já pega a sua caneta, caderno, lápis, borracha, porque hoje vai ser algo rápido, direto e pode transformar a sua vida. O tema de hoje é: suas metas te sabotam. Aquilo que você estabelece como as metas futuras são muitas vezes o motivo pelo qual você não está conseguindo alcançá-las. Ok? Então, se você quiser aprender, se você quiser crescer naquilo que vai ser dado no dia de hoje, se prepara, porque vai ser algo massa, vai ser algo poderoso. Deixa eu só dar um golinho d'água, porque... Vamos lá. Suas metas te sabotam. E isso porque a gente aprende durante a nossa jornada, e eu também já trago esse tipo de conteúdo aqui, principalmente durante a virada de ano novo, sobre a importância de você estabelecer metas e planos para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida. Eu, por exemplo, quando o ano virou 2022 para 2023 e 2023 para 2024, eu comecei a fazer metas que realmente conseguiam me fazer crescer, que realmente conseguiam fazer com que eu pudesse focar nas coisas que eu queria melhorar. Então eu dividi as minhas metas em 11 áreas da minha vida. A área financeira, a área espiritual, a área profissional, a área emocional, a área de amizade, a área de lazer, a área de serviço, a área... Deixa eu ver se eu vou lembrar todas. Família, parentes, enfim... Dividi a minha vida em 11 áreas. Nessas 11 áreas eu comecei a estabelecer metas para que eu pudesse durante o ano alcançar e poder realmente ver crescimento e ter um foco, até porque se a gente não tem um foco para ir, se a gente não tem um alvo a alcançar, a gente não sai do lugar. E eu já quero começar lendo um versículo aqui para vocês verem que isso não vem de mim, mas que isso vem da própria palavra de Deus. Lá em Provérbios 21, versículo 5, fala assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Tá travando, é? Aí o outro, Deus não existe. Tá fazendo o que aqui então, lindão? Se quiser ficar para aprender mais sobre Deus, glória a Deus. Áudio atrasado, pra mim tá normal. E aí, gente, tá bem? Tá tranquilo? Ou não? Posso continuar? Avisem aí, porque se eu for continuar, eu vou continuar direto, não vou querer fazer pausa, não. E aí a gente avança. Tá travando? Não. Pronto. Vou continuar. Quem falar que tá travando aí, se for de verdade, todo mundo bota junto pra eu poder ver que é verdade mesmo. Mas vamos avançar, porque senão vai ficar interrompendo e a gente não cresce naquilo que tem que ser dito hoje. Beleza? Então vamos lá. Suas metas estão te sabotando e a própria palavra de Deus fala pra gente ter planos. Lá em Provérbios 21, 5 fala: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E aí o que acontece? Eu fiz essa divisão de 11 áreas da minha vida para poder estabelecer metas para cada uma. Eu estabeleci. Na área espiritual, eu estabeleci algumas metas. Na área financeira, eu estabeleci algumas metas. Na área profissional, algumas metas. Eu comecei a distribuir essas metas. Só que acontece, enquanto eu conseguia alcançar muitas dessas metas, outras ficavam de lado, outras ficavam mais minguadas, sabe? Ficavam mais deixando, empurrando com a barriga mesmo. Só como se o fato de eu ter colocado metas para seguir fosse o suficiente, fosse o bastante. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Não é porque você tem metas que você está no caminho certo. Não é porque você tem metas que você de fato está crescendo. E não é porque você tem metas que você vai alcançar a felicidade. A Bíblia fala pra gente fazer planos e que os planos bem elaborados levam à fartura. Isso é verdade. Mas a Bíblia também fala, lá em Provérbios 19, 21, que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, de um lado, eu tenho que fazer plano e esses planos têm que ser bem elaborados para eu poder prosperar. E em outra passagem diz que os planos são do homem, mas o que importa é a vontade do Senhor. Então por que fazer planos se a Bíblia se contradiz? E aí é onde existe uma mentira, e aí é onde eu quero bater aqui com vocês. Todos nós temos sonhos, metas e objetivos a alcançar. E se você não tem isso, claro, você tem que voltar alguns passos para poder estabelecer isso. Porque se você não tiver metas e uma visão clara de onde você quer alcançar, você está literalmente perdido. Você não sabe para onde você vai, você é levado de um lado para o outro, sem saber aquilo que você nasceu para viver. E na jornada com Cristo, a gente aprende que a gente tem que se mergulhar na vontade de Deus, mas a gente também tem que ter um crescimento pessoal. Porque a própria Bíblia fala para a gente parar de viver da antiga forma de viver e transformar a nossa mentalidade para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então, tenho metas, tenho sonhos, metas que parecem inalcançáveis, sonhos que parecem inalcançáveis. E aí, se eu não alcançar esses sonhos, eu não vou ser feliz. E aí é onde está uma das coisas que te sabota. Você achar que a sua felicidade está atrelada às metas que você estabeleceu. Sua felicidade está atrelada a você um dia chegar naquele lugar que você tanto deseja. Será mesmo que você só pode ser feliz quando você sair do lugar de onde você está hoje? Será mesmo que a felicidade ela sempre está escondida em algo futuro? Ou será que é porque eu não estou conseguindo viver o processo? Tem uma frase que é um bordão que eu estou começando a levantar, que é algo que Deus tem ministrado no meu coração, que é propósito, processo, progresso. Nós, mirando o propósito, vivemos o processo e alcançamos o progresso. E isso para mim é muito forte, porque propósito fala sobre alvo, objetivo, saber para onde vai. Mas logo depois vem o viver o processo. E viver o processo não precisa ser algo doloroso, algo ruim de se viver. Como muita gente tem vivido, a Bíblia fala sobre na vida a gente ter aflições, mas a gente pode ter bom ânimo. E muita gente acha que esse bom ânimo está totalmente atrelado a gente simplesmente ignorar as aflições, ignorar as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, como se a nossa felicidade fosse uma felicidade falsa, baseada apenas numa esperança de melhora. E isso é o problema de muita gente em relação às metas. As pessoas colocam metas altíssimas, colocam metas que elas desejam alcançar e talvez elas até consigam alcançar daqui a um tempo futuro, mas elas não conseguem viver a felicidade e a paz e a tranquilidade hoje. Não conseguem viver a simplicidade da vida hoje. Não conseguem observar a vida hoje e entender que, na verdade, elas já estão vivendo o lugar onde elas precisavam estar. Tá fazendo sentido para vocês? Tudo certinho? Então vamos lá. É importante termos metas, é importante podermos crescer, é importante sairmos do lugar e saber para onde nós estamos, mas também é importante nós vivermos o processo. E quando vemos o processo, nós também estamos abertos para as mudanças que vão ocorrer no meio do caminho. Porque imagina, você tem um plano elaborado, um plano traçado, que você deseja alcançar algo específico. E aí no meio do seu caminho, mesmo que o plano tenha sido muito bem elaborado e ele fosse te levar à fartura, de acordo com a própria Bíblia, quando você está vivendo esse plano, no meio do caminho Deus te chama para algo diferente. Você sente no coração um freio que está mandando você ir para outro lugar. Você amadurece no processo e descobre que aqueles planos e metas que você tinha quando era mais jovem não são mais os mesmos. Como é que você vai viver isso? Como é que você vai experienciar isso? E não colocar o peso da culpa e da condenação por não ter cumprido uma meta, por não ter sido capaz de cumprir uma meta, se você não estiver pautado em viver o processo, mas só pautado em realizar um objetivo, em alcançar resultados. Eu acho que ficou muito longo, mas para simplificar para vocês, muitas pessoas atrelam a felicidade a alcançar uma meta e um resultado, e esquecem de que a vida acontece no agora. Que a vida que nós temos com Deus, a vida que nós temos com os nossos familiares, com as pessoas ao nosso redor, criando e projetando coisas e trabalhando, a vida acontece agora. E se a vida acontece agora, significa que é importante eu ter metas, alvos e objetivos. Mas eu não posso postergar a minha felicidade, postergar a minha vida apenas quando eu chegar lá. Eu preciso, desde já, olhar para aquilo que eu estou vivendo hoje, ver a graça e a misericórdia de Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo. E entender que a situação em que eu estou, mesmo que não seja a melhor situação que eu queria estar, ela é uma situação perfeita, uma oportunidade maravilhosa para eu poder criar a capacidade para chegar no lugar onde eu fui chamado para estar. E eu preciso ter essa noção. Porque é normal a gente ouvir que viver o processo dói. É normal a gente ouvir que é uma jornada dolorosa, uma jornada árdua, que nada acontece, mas muitas vezes a jornada árdua continua sendo árdua e trabalhosa e ruim porque você não consegue ver a graça que existe para hoje. Que você não consegue ver Deus agindo hoje no lugar onde você está, na família em que você está, gerando capacidade emocional, gerando maturidade, gerando amadurecimento no seu interior para que você possa sair desse lugar e não só sair, mas trazer pessoas e levantar pessoas com você.
Enquanto você continuar empurrando com a barriga essa noção de que não é só para ser doloroso, mas se eu estou vivendo uma situação hoje e Deus permite que eu viva isso hoje, é porque Ele sabe que eu, quando me posicionar nele, usando o nome de Jesus e vivendo os princípios bíblicos, eu posso sair desse lugar. E eu posso, nesse lugar, entender aquilo que Deus tem para mim nesse momento. Porque Deus não coloca problema, Deus não coloca doença, Deus não coloca situação difícil na nossa vida. Muita gente fala que Deus faz a gente passar por situações difíceis para que a gente aprenda. Eu não acredito que Deus use como suas ferramentas o problema para que a gente possa crescer. Eu discordo disso. Para mim não fala com o caráter de Deus, o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, isso. Mas Deus usa as situações em que a gente se mete por conta do mundo que a gente está para poder nos fazer crescer. Então muitas coisas que nós vivemos hoje acontecem porque a gente está no mundo. E a gente, quando está no mundo, a gente está num mundo doloroso, um mundo que machuca, um mundo que não se importa, um mundo egoísta. E Deus não é a causa de nada disso. Mas Deus é um Deus tão milagroso que Ele consegue pegar o caos e transformar o caos em milagre. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar atento à graça de Deus em cada momento da minha vida. Nada acontece do nada, mas coisas podem acontecer de repente. O que é do nada? Do nada é sem que haja um preparo, sem que haja um alvo, sem que haja um caminhar. Mas de repente, é quando você está caminhando, quando você está crescendo, quando você está lutando, quando você está vencendo, quando você bota sua fé para agir, quando você para de se conformar com a vida que você está vivendo e você começa a ir para o caminho que você foi chamado para viver. Eu comecei um grupo, que é o canal de transmissão que tem aqui no Instagram, que o nome é Inconformados. E algumas pessoas vieram me perguntar para mim por que esse era o nome, Inconformados, e o que isso significava. E é muito simples. Enquanto você se conformar com a vida que você vive, você nunca vai viver a vida que você nasceu para viver de verdade. Enquanto você ficar abraçando os seus traumas, as suas feridas, a falta de perdão, a sua dor, a sua tristeza, as coisas que te prendem, e continuar abraçando e dizendo isso que te pertence, e você continuar se conformando, dizendo tudo bem, acontece, é assim mesmo, a vida é assim, e tem que ser doloroso mesmo, e vai continuar doendo, e tudo bem. Enquanto você continua conformado com isso, você nunca vai alcançar aquilo que Jesus nasceu para te criou, que Deus te criou para alcançar. Então eu preciso entender o equilíbrio disso. Porque ao mesmo tempo que eu não posso postergar minha felicidade para uma realização futura, eu também não posso me conformar com o lugar em que eu estou hoje. A Bíblia fala sobre equilíbrio e sobre prudência. Eu entendo que no lugar onde eu estou hoje eu posso ter paz e alegria em Cristo Jesus, mas eu entendo que eu não fui chamado para estar apenas nesse lugar. Eu fui chamado para crescer, amadurecer e multiplicar e frutificar aquilo que foi colocado em minhas mãos. Então eu preciso ter alvos e objetivos, mas eu não posso refletir a minha felicidade apenas quando eu conseguir realizar essas coisas, porque a minha felicidade não está no fazer, mas está no ser. Mas vamos voltar um pouquinho para o que é o objetivo dessa live, que é sobre as suas metas te sabotarem. Vocês entenderam que nós não podemos postergar nossa alegria para os resultados futuros, então nós também não podemos nos conformar com a situação que estamos hoje. Nós temos que ter alegria por estarmos passando pelo que estamos passando, porque entendemos que se estamos passando por algo é porque Deus está nos capacitando para algo muito maior. Isso é muito importante entender. Mas como alcançar minhas metas e objetivos de fato? Porque a Bíblia fala que você tem que planejar. Quando você lê lá em Lucas 14, versículo 28, fala assim... Lucas 14, 28, fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro... Desculpa, deixa eu dar mais um golinho d'água que a garganta tá gritando. Tudo certo? Fazendo sentido? Vocês estão entendendo tudo que eu quero falar aqui até agora? Tô falando rápido demais. Que eu sei que eu falo rápido demais mesmo. Que tem tanta coisa para falar, eu fico tão animado que eu vou pulando eu não lembro de respirar. Mas tá dando para entender, tá tudo em paz, estão anotando tudo certinho. Pronto, tá demais, fazendo sentido, graças a Deus. Ó, a Keila falou que tá fazendo sentido, a Kemily entrou agora, a Larissa. Que bom, gente, vamos continuar então, para poder avançar. Ó, a resposta de Deus aqui, ela disse que era. O Gringo Brothers Karatê também, glória a Deus, a Lara também. Tá, vamos lá. Mauro também. Lucas 14, versículo 28, fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? O que isso quer dizer a vocês? Nós temos que ter alvos, objetivos e metas, mas essas metas precisam ser planejadas, precisam ser pensadas e precisa ser colocado um esforço para que elas se realizem. Eu estava vendo um vídeo que, assim, eu não gosto de usar muito TikTok para consumir conteúdo, porque eu vejo que eu perco muito tempo. E até por isso que a gente não tem mais as quintas-feiras dos vídeos bons demais para não serem vistos, porque eu perdia realmente um dia inteiro buscando esses vídeos só vendo besteira. E aí eu dei uma pausa por causa disso, que eu vi que estava me fazendo mal e me fazendo procrastinar muito mais. Mas toda vez que eu abro o TikTok para postar os vídeos de Deus, anjo, de pregação e tudo mais, enquanto está carregando, eu vejo o que está passando no TikTok, né? Para passar o tempo, porque às vezes demora para carregar o vídeo. E aí hoje eu estava fazendo isso, postando o vídeo que eu postei hoje aqui no Reels. E aí passou um vídeo de uma mulher falando assim: muitas pessoas sonham alto, mas não têm coragem de bancar os seus sonhos. E eu parei para pensar. E aí ela explicou, dizendo que não era bancar só financeiramente falando, mas com o esforço necessário para que isso pudesse acontecer. Mas aí eu comecei a pensar: quando você sonha coisas que você não se disponibiliza para se tornar a pessoa capaz de sustentar esses sonhos, você está vivendo apenas por uma fantasia. Você está apenas imaginando e perdendo o seu tempo. Por exemplo, você quer se tornar o melhor profissional da sua área, mas você não está disposto a estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, dependendo do tempo que você tem disponível no seu dia. Você não está disposto a gastar dinheiro comprando curso e material para poder se tornar o melhor na sua área. Você quer ser o melhor produtor de conteúdo do seu perfil, do seu ramo, do seu nicho. Seja empresa, seja negócio, você quer ser o melhor. Mas você não está disposto a gastar dinheiro com material, você não está disposto a passar tempo estudando, pesquisando o mercado, entendendo como as coisas funcionam. Não adianta nada a gente colocar metas se a gente não para planejá-las. Só que além de planejar, que é um assunto para outro vídeo, para outra live que a gente pode fazer aqui sobre como planejar metas, como fazer tudo certinho, se você não se tornar a pessoa capaz de bancar e de sustentar os seus sonhos e objetivos, você vai viver uma mentira por toda a sua vida. Porque você vai correr atrás do vento. Como assim? Se você apenas tentar com prática e com jeitos e com métodos alcançar um objetivo, vou fazer de uma forma mais lúdica para vocês entenderem. Digamos que você deseja ter um corpo shapeado. Você deseja ter aquele corpo bonito, que você se olha no espelho e você fica, caraca, que você tem essa saúde, que você não precisa, que se você for correr, você consegue correr 5 quilômetros em vez de só 500 metros se cansando. Então você tem esse desejo, esse objetivo de alcançar uma estética bonita no seu corpo. E aí você começa a trabalhar nisso. Você faz dieta, você faz um plano, você faz tudo certinho. Faz o plano, planeja tudo certinho, você faz o esforço necessário para que a meta seja alcançada, você come direitinho, você treina direitinho e parece que está tudo indo muito bem. E aí, depois de alguns meses tentando, depois de alguns meses nessa batalha, você alcança o corpo que você queria ter. E aí você se olha no espelho e você gosta do que vê. Só que nesse processo, nessa jornada, nessa trajetória, no lugar de você se tornar uma pessoa saudável, você era apenas uma pessoa que queria aparentar ser saudável. Então, no dia que você alcança seu objetivo e se olha no espelho, você vê que não é mais tão necessário você ir treinar todo dia. Você pode começar a pular treino, porque você já alcançou o seu objetivo. Você só estava vivendo pela meta, agora você é feliz, você alcançou sua meta. E aí você chegou na sua meta era o suficiente para você, e aí você não gerou dentro do seu interior a identidade, o caráter de alguém que mantém e sustenta esse sonho, e sustenta esse objetivo. E aí você para de treinar todos os dias, você começa a se dar muito mais alimentações livres, começa a sair da dieta, para de tomar o suplemento direitinho, você começa a perder o clima, começa a perder aquilo tudo que você fazia, e quando vê, você voltou para a estaca zero.
Sem perceber, você de novo tá gordo, de novo não tá gostando do que vê no espelho, de novo tá se comparando com as pessoas e se sentindo um fracasso, porque um dia você conseguiu. E agora você só tem as fotos para olhar para trás e ficar triste por não estar mais vivendo aquilo que você um dia viveu. E aí? O problema eram as metas, porque você alcançou a sua meta, mas por que você não conseguiu se manter nela? O problema eram as metas ou o processo que você não estava se transformando nele, que você não soube desfrutar da forma certa? Não é sobre você alcançar um objetivo, mas sobre você se tornar a pessoa que sustém esse objetivo, que sustenta esse objetivo. Por que é tão importante você planejar, você fincar alicerces, você se enraizar, você se tornar isso? Porque a Bíblia fala tanto sobre mudança de mentalidade, sobre perseverar na jornada, sobre caminhar. Porque não é sobre o alvo apenas, mas é sobre todos os dias você perseverar na corrida. Tem uma frase que é muito boa que é assim: o objetivo das metas é ganhar o jogo. O propósito de viver o processo é continuar jogando. Se você vive apenas por metas, quando você alcançar as metas, você vai perder tudo isso, ou você não vai ter o sentido da vida, você vai ficar, já alcancei, não tem mais pelo que viver. Isso acontece muito com pessoas que vão atrás de dinheiro. As pessoas vão atrás de dinheiro, lutam, correm, se tornam milionárias, e quando viram milionárias, elas perdem todo o propósito de sua existência. Porque o objetivo delas estava focado em ganhar dinheiro. E elas não se tornaram a pessoa que é naturalmente próspera para poder sempre abençoar os outros. Então é isso que eu quero que vocês entendam na live de hoje. É importante ter metas, é importante saber para onde você está indo, mas mais importante do que apenas alcançar as metas e projetar a sua felicidade para as metas é você se tornar a pessoa no processo. Tem algumas frases aqui que eu quero ler para vocês que fala assim: viver por metas é um equívoco cometido por muitos, porque de nada adianta ter metas claras e específicas se a raiz do seu problema está na sua identidade, está no seu processo. Todas as pessoas possuem metas. Tanto as pessoas que alcançam seus objetivos, como as pessoas que estão ainda na luta e sempre tentam e não conseguem alcançar. Então a diferença não está apenas na meta em si. Porque você pode encontrar várias pessoas que o objetivo delas é se tornarem milionárias. Mas quantas pessoas de fato se tornam milionárias? As pessoas que são milionárias, um dia o objetivo delas foi esse. Então o segredo não está na meta, mas no que elas fazem para alcançar a meta. O que muda entre esses dois tipos de pessoas não são as metas existentes, mas os processos, os pequenos hábitos e formas de pensar que essas pessoas têm. Afinal, de nada adianta você arrumar o quarto na motivação da manhã, se no final do dia você continua jogando as roupas fora do lugar. Do que adianta todo dia você acordar cedinho e num dia específico você tá naquele quarto sujo e bagunçado, e você acorda e fala: meu Deus, que quarto sujo, hoje é o dia que eu vou arrumar o quarto, hoje é o dia que meu quarto vai ficar um brinco. E aí você arruma o quarto, vai para trabalhar, e na volta do trabalho, ali na hora do almoço, você joga seu sapato no chão, joga as roupas em cima da cama, joga as tralhas em cima da mesa, e aí você vai dormir no quarto bagunçado, e no dia seguinte, quando você acorda, o quarto continua sujo, as coisas continuam bagunçadas, só que você não tem mais a motivação e a alegria para arrumar. E aí seu quarto está bagunçado de novo. O problema não está na meta do quarto ficar arrumado. O problema está em você não se tornar uma pessoa organizada. Cuidado ao estabelecer metas, mas não se tornar a pessoa e aproveitar o processo para de fato crescer e sustentar essa meta no seu futuro. Tá fazendo sentido para vocês? Tá pesado? Outra frase. Quem vive por metas pode entrar no efeito sanfona. Eu já falei um pouco sobre isso. O efeito sanfona é de, ao conquistar o que almejava, parar de fazer o que o levou para a meta e perder tudo aquilo que ralou para conseguir. E aí ela fica nesse vai e vem.
Ela tenta, alcança, perde, tenta, alcança, perde, tenta, alcança, perde, só gastando energia, só gastando tempo, só perdendo tempo. Porque a pessoa não se tornou, não mudou a sua identidade, ela viveu apenas por máscaras, querendo alcançar um objetivo, viveu apenas por metas. Mais uma frase: metas podem trazer limites para a sua felicidade quando você não aprende a desfrutar o processo. Nós não podemos viver apenas no futuro, porque vivemos o presente. Então, nós somos chamados para estarmos alegres, para estarmos em paz, para crescermos. A vida vai ter dor, o processo vai ter dor, tem coisas que vamos ter que crescer e aprender na trajetória mesmo. Mas os metas e objetivos estão aqui apenas para que nós saibamos para onde correr, para que nós tenhamos um propósito, para que nós tenhamos uma mira, porque nós miramos o propósito, mas vivemos o processo. Quando você chegar no seu propósito, quando você viver aquela vida que um dia você sonhou viver, quando você chegar lá, você ainda vai estar num processo. Só que num processo para algo maior do que você imaginava. Então, se você não aprender a viver feliz no momento em que você está, no processo que você está vivendo hoje, você nunca vai ser feliz. Porque não existe um alvo pontual nessa vida humana que vai te preencher por completo, além de viver para Cristo Jesus. Nós só vamos estar plenos, completos e cheios, sem mais precisar correr atrás de nada, sem precisar continuar na corrida quando nós nos encontrarmos com o Pai no final da vida. Mas até lá, nossa vida sempre vai ser uma junção de processos. E nesses processos alcançaremos várias metas, vários objetivos. Mas se nós não aprendermos a desfrutar o processo agora e a felicidade do momento vindouro, nós não vamos aprender. Nós não vamos alcançar a felicidade nunca. Porque a felicidade não está escondida atrás do monte. A felicidade está dentro de você. A felicidade tem um nome, o propósito tem um nome. Então nós miramos o propósito, mas vivemos o processo. E quando vivemos o processo, entendendo o nosso propósito, automaticamente alcançamos progresso, porque o progresso está em você amadurecer, está em você progredir, está em você avançar, está em você se transformar uma nova versão, a versão melhorada, a versão mais próxima daquela que você foi originalmente projetado, sem traumas, sem defeitos, sem tristezas, sem inseguranças, sem feridas ainda abertas, mas podendo transbordar para ajudar outras pessoas e poder transformar a vida de outras pessoas. Fez sentido para vocês tudo isso que eu quis falar? Sei que ficou um pouco confuso, porque quando eu falei para vocês eu fui pego de surpresa para fazer essa live, eu tinha esquecido que hoje era segunda-feira, que a live era às 8 da noite, mas eu espero que isso possa ter alcançado o coração de vocês, que isso possa transformar a forma de enxergar a vida de vocês. Ah, Thiago, mas é doloroso, tá difícil, tá ralado, tá doendo. Que bom, significa que você vai amadurecer muito mais. Significa que você vai crescer muito mais. Porque, de acordo com o nível de dificuldade, que é o processo que você está vivendo, proporcionalmente ao nível do seu crescimento. Quanto maior a dificuldade, maior o progresso. Quanto maior a dificuldade, maior o amadurecimento. Quanto maior a dificuldade, maior e mais profunda e mais verdadeira é a pessoa que você se torna. Então olhe para a dificuldade, olhe para a tristeza, olhe para a dor e dê graças a Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor me fez capaz de viver essa jornada. Depois eu explico um pouco sobre essas 11 áreas. Eu posso fazer, como vocês sabem, eu estou fazendo toda segunda-feira às 8 horas aqui no perfil, live sobre desenvolvimento pessoal cristão. Então, bíblico, tudo pautado na Bíblia para que vocês possam crescer e amadurecer e se tornarem, de fato, a versão que vocês nasceram para viver, pautado lá em Romanos 12:2, que fala sobre você não se conformar com este mundo, ou seja, ser inconformado, mas ser transformado pela mudança da sua mentalidade. Essas lives são focadas em mudança de mentalidade. Vai ficar salva, Thiago? Eu vou salvar ela, eu vou baixar ela no YouTube, porque aqui no Instagram eu faço conteúdos mais espirituais mesmo, só que no YouTube eu faço conteúdo de crescimento pessoal cristão para vocês que desejam realmente avançar naquilo que Deus tem para vocês. Eu vou fazer e vou baixar esse conteúdo lá para que vocês possam alcançar, para que vocês possam assistir e reassistir e tudo mais, e quem chegou agora possa assistir também. Já a última live eu disse que eu ia fazer isso, que ela ficou muito ruim, ficou muito travada, não deu para fazer, não deu para baixar lá, mas essa a gente vai buscar botar lá. E se vocês ainda não seguem no YouTube, sigam lá, porque tem conteúdo muito maravilhoso. Eu vou voltar a produzir conteúdo lá com mais afinco, que também eu acho que vai sair às segundas-feiras, às 5 da tarde, conteúdo lá. Mas eu vou ver essas datas aí pra
ficar tudo regradinho. Se você ainda não faz parte do grupo Inconformados, entra no grupo, que vocês vão ser muito abençoados lá. E se você ainda não leu o livro Na Contramão, um guia de sobrevivência para jovens cristãos, o link também está na minha bio, que é um livro sobre como permanecer firme na fé. Vai abençoar muito a vida de vocês. Muitas pessoas estão sendo tocadas e abençoadas, têm recebido muitos testemunhos. Ok? Amo a vida de vocês. E vamos avançar, vamos crescer. E é isso, família.